Bom dia, meu irmão, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o seu dia seja abençoado agora, em nome do Senhor Jesus. Quero trazer uma breve reflexão e hoje nós vamos fazer uma oração poderosa que vai abrir portas que estão fechadas na sua vida. Olha, existe alguns momentos, eu já acompanhei pessoas que me relataram isso, que talvez uma das piores horas do dia é essa aqui, né? A hora que uma certa vez uma pessoa falou para mim, olha, presbítero Renato, talvez um pior momento para mim é o horário que eu acordo. Porque são tantos problemas, são tantas dificuldades, são tantas angústias, são problemas familiares, são problemas financeiros. Tem situações que eu sei que eu não vou conseguir resolver e diante o dia tudo parece não dar certo. E eu sei que é uma projeção da minha mente, é uma perspectiva, é a maneira a qual estou olhando para essa situação, mas eu preciso de oração. A Bíblia fala que Deus, Jesus, ele veio para os necessitados. Certa vez ele é questionado, Jesus, o Senhor está no meio dos enfermos, dos doentes, dos bêbados, dos pecadores. E Jesus disse, eu vim fui para eles. Eu vim para aqueles que têm uma necessidade. E até mesmo uma vez uma pessoa, quando Jesus dava um sermão, perguntou, mas por que as pessoas são doentes? As pessoas são enfermas? As pessoas nascem doentes, Jesus? E Jesus responde, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você acredita que nessa manhã Deus possa fazer um milagre na sua vida? Você acredita que nessa manhã, após a oração, o seu dia vai ser abençoado? Olha só, Deus colocou uma palavra no meu coração. A Bíblia, ela conta a história de um homem chamado Ezequias. E eu sinto de falar para você, neste momento, que algumas coisas talvez mudaram em você. Quem é você há alguns anos atrás? Prove pensar agora. Volte ao passado junto comigo. Quem era você alguns anos atrás? Né? Quem era o senhor Roberto? Né? Quem era a senhora Maria alguns anos atrás? Às vezes as provas são tão grandes que a gente se tranca, a gente muda e até mesmo o nosso comportamento para com Deus é diferente. E nessa manhã eu quero fazer essa reflexão. Ezequias, ele começou bem e a sua mudança levou ele para uma situação de enfermidade. Entenda-me bem, alguns problemas que estão acontecendo na sua vida, nem todos eles são obras do mal. A Bíblia fala que quando Deus ele fala com Josué, ele dá um ultimato ao povo de Israel. Olha, se vocês ficarem na minha presença, eu vos abençoarei. Mas se vocês saírem da minha presença, eu levantarei inimigos que vos perseguirão. Ou seja, a vontade de Deus era que Israel estivesse na presença dele, mas caso acontecesse essa hipótese de o povo se desviar da presença de Deus, o próprio Deus levantaria coisas terríveis para fazer com que o povo voltasse para o caminho do Senhor Jesus. O seu comportamento, faça uma reflexão. O que você pode fazer hoje para melhorar o seu dia? O que você vai fazer agora nessa oração que vai mudar a sua vida? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele é ciumento. Ele quer você só para ele. Então existem causas agora que são impossíveis para você. Mas a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. Então eu tenho fé, eu tenho certeza que quando orarmos aqui você vai falar com Deus. Porque Ezequias ele começou bem como o seu reinado, e ele termina mal, e a Bíblia relata que ele foi
profeta chega até ele e diz que ele morreria. E ele estava numa situação de enfermidade tão difícil que estava na cama. E ele olha para a parede e ele diz assim: Deus, lembra dos momentos que nós já passamos juntos? Eu quero que você imagine agora os momentos que você tinha, ou viveu, ou conviveu com momentos maravilhosos. Pensa as coisas que você já vivenciou com Deus, quando você era mais firme, quando você tinha mais intimidade com Deus, quando você orava mais, quando você buscava, quando você tinha mais fé, quando você tinha mais amor. E parece que algumas coisas mudaram na sua vida. As coisas não são as mesmas. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma coisa que Deus não muda é o seu caráter. Ele é o mesmo Deus. Ele está no mesmo lugar e na mesma posição. Nós mudamos, nós erramos, nós permanecemos no erro. E naquele momento Ezequias olha para a parede e diz: poxa Deus, lembra daquele momento que eu era fiel, que eu respeitava os mandamentos, que eu orava mais, que eu buscava mais ao Senhor, que eu estava na sua presença. Lembra? E aquilo toca porque ele chora, e aquilo toca porque Deus é Deus de lembranças. Deus lembrou do momento que Ezequias, ele era fiel, glórias a Deus. Ele lembrou do momento que Ezequias, ele era um bom servo. E a Bíblia diz que ele faz com que o profeta retorne e abençoe, tire a enfermidade, tirasse aquela palavra de morte e abençoasse com a palavra de vida. E nessa manhã, eu, como ministro do Senhor, estou aqui para isso, meu irmão. Para trazer uma palavra de vida para esse homem que não é mais o mesmo, para essa mulher que mudou, ou até mesmo para você que é a mesma pessoa. Durante anos, quem sabe agora você está dizendo: presbítero Renato, eu sou a mesma pessoa, eu não mudei. Mas quem sabe algumas coisinhas dentro de você já não permanecem no mesmo lugar. Vamos orar para abençoar o seu dia, mas com compromisso que nesse dia você vai fazer as coisas diferentes. Porque nada adianta, meu irmão, minha irmã, nós orarmos aqui e você chegar no seu trabalho com aquele perfil agressivo, aquela pessoa que transmite insegurança, aquela pessoa que fala mal dos outros. Hoje nós vamos fazer um pacto, você vai fazer um pacto com Deus. E olha só, você pode colocar o nome de alguém nessa oração. Você pode colocar o nome de uma pessoa que está doente, como Ezequias, na cama, em uma situação de enfermidade. E Deus pode sim visitar. Mas é importante que nessa oração você fale com Deus e diga: poxa Deus, eu estou disponível a mudar, a voltar a ser uma pessoa fiel ao Senhor. Porque olha, uma certa vez eu conheci um desviado. E foi muito triste porque eu fui evangelizar para ele e ele olha para mim e disse: poxa, eu era novo convertido. Renato, eu basicamente sei tudo que você vai falar para mim. Eu preguei todo o Brasil, eu preguei muitas igrejas, eu li a Bíblia centenas, dezenas de vezes, eu sei a Bíblia do começo até o final. E eu perguntei: mas o que é que te falta? Ele disse: sabe o que eu tenho falta, o que eu tenho saudade? Do tempo que eu estava na presença de Deus. E foi essa oração de Ezequias. Vamos orar e o seu dia vai ser abençoado. Eu sempre falo que quem inicia o dia não somente orando, mas se arrependendo, se consertando, se aprimorando, vai dormir adorando a Deus, glorificando a Deus. Aonde você estiver agora, meu irmão, feche os seus olhos. Quem sabe essa oração é uma oração de conserto. Quem sabe essa é uma oração de arrependimento. É uma oração de cura. É uma oração que você vai interceder por uma outra pessoa. E quando eu finalizo falando sobre a história de Ezequias, eu falo sobre restauração.
Deus tem uma restauração, porque foi isso que Deus fez na Bíblia, na vida de Ezequias. Trouxe restauração. Feche os seus olhos comigo, se você puder, se você estiver em um trem agora, em um metrô no Brasil, indo trabalhar, você está dentro de um carro, tente o máximo possível, você não pode fechar os olhos dentro do carro, mas tente se conectar com Deus. Se você estiver em casa, na cozinha, lavando os pratos, por alguns segundos, feche os seus olhos e sinta a presença do eterno Deus. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, Espírito Santo, por mais um dia de vida. Obrigado por conceder a nós a oportunidade de mudar, o fôlego de falar contigo. Senhor, abençoe, meu Pai, essa mulher agora que está orando, essa família necessitada, Senhor. A tua palavra diz: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Ó Deus, por essa pessoa que ora pela vida financeira, por essa pessoa que nesse momento sentiu no coração de se consertar, ajude, Senhor, as pessoas a mudarem, a se colocarem na sua presença, Senhor. Ó Deus, existem pessoas que estarão vendo esse vídeo agora, meu Pai, que elas não sabem como resolver essa situação. E essa situação está concluindo com essa mudança de caráter, com essa mudança de perfil. Essa pessoa está mudando o comportamento, a fé está esfriando. Interceda, Senhor. Abra o mar vermelho, como o Senhor fez com o povo de Israel. E nesse momento de oração, minha irmã, meu irmão, se arrependa diante de Deus. Se você está em um momento de dificuldade, fale com Deus. Deus, o que eu preciso mudar? Aonde está, Senhor? Abra os meus olhos para que eu possa enxergar o meu perfil, o meu caráter. Como eu posso ser uma oferta agradável a Ti? Meu Deus, eu abençoo no nome de Jesus, meu Pai. Para essa pessoa que está enferma, para essa pessoa que está no hospital, que foi enganada, meu Pai, pelos médicos. Espírito Santo de Deus, eu não posso chegar, mas a minha voz está chegando e o Senhor pode entrar, meu Deus, agora com providência. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia. O seu dia hoje vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu tenho certeza que você já não é mais a mesma pessoa. Eu tenho certeza que você já não é, minha irmã, meu irmão, a mesma pessoa. Algo de bom entrou dentro de você. O seu dia vai ser diferente. O seu dia vai ser uma bênção, porque você fez um propósito com Deus, porque a mudança, ela partiu de você. Quando você muda, quando você acredita, olha, e a partir de hoje, todas as vezes que você for orar, fale isso na sua oração. Deus, lembra das suas promessas, Senhor, na minha vida. Lembra de quando eu era mais feliz, quando eu estava na tua presença. E se você ainda não viveu isso tudo, você ainda tem tempo para viver isso. Agora mesmo você pode falar: Deus, eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida. Eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o seu dia, além de ser maravilhoso e abençoado, seja um dia de grandes novidades. Depois, volte aqui neste vídeo e deixe seu comentário, o que você sentiu, a mudança de Deus na sua vida. Coloque uma petição de oração para que eu possa, nas madrugadas,
Eu acordo sempre às 5 horas da manhã para orar. Antes de fazer os vídeos, eu entro no vídeo em oração. Coloca um nome aqui, para que eu possa estar orando por você, pela sua família. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e depois compartilhe esse vídeo para pessoas que você sinta que tem a necessidade de uma grande mudança. Um abração do presbítero Renato e que Deus vos abençoe.